Boa tarde, gente. Hoje nós vamos continuar aqui nas nossas mini aulas, certo? Vamos dar uma corrida grande, porque esse assunto geralmente leva 3 aulas para dar e vou tentar dar aqui em poucos minutos. Um resumo rapidíssimo, rapidíssimo, para vocês poderem entender um pouquinho sobre as concepções, as diferentes concepções da metodologia do ensino. A gente tratou na aula passada sobre o significado do termo metodologia, né, que a gente viu que é métodos, vem do latim, vem do grego, via, caminho de acesso, né, para atingir determinadas metas. E a gente viu que a metodologia do ensino nada mais é do que um caminho que propicia a gente a atingir o ensino-aprendizagem, esse processo, né, se utiliza disso. As concepções de ensino, elas não poderia ser uma só, né? Lógico que tem mais de uma, porque está sempre atrelado ao momento em que nós estamos vivendo. O mundo muda, os países mudam economicamente, filosoficamente, socialmente, economicamente, não é, politicamente. Então, a metodologia do ensino, ela acompanha também essas mudanças, né? E concepções vão surgindo de acordo com o tempo, com a mudança que ocorre na Terra, nos demais países, né? E aqui no Brasil não foi diferente, né? Nós vamos falar a princípio sobre a concepção. Concepção, a palavra já está dizendo, né? Eu creio aqui, é o nascedouro, né? A gente pode se referir aqui, lembrar de uma mãe, né, dando à luz, é isso mesmo. O nascedor é dando à luz aquela metodologia onde o país estava vivendo um momento bem tradicional de ensino, né? Então, nós vemos a concepção tendo em vista o ensino tradicional conteudista. Então, a metodologia de ensino na concepção tradicional nada mais é do que aquela velha vertente, né, que os filósofos antigos levantam, quanto que a criança é um pequeno adulto. Então, ela ali, você tem um método só de ensinar, o professor ensina, o aluno escuta, e essa metodologia, ela é levada para que o aluno possa entender que o professor ali é a máxima autoridade e ele está ali apenas para poder obter conhecimento daquela criatura, né? O professor, aquela criatura que tudo sabe, né? Que tudo detém de todo conhecimento. Então, nessa concepção tradicional, a metodologia é entendida em síntese. A gente pode dizer assim, como um conjunto padronizado, certo? De procedimentos destinados a transmitir todo e qualquer conhecimento universal e sistematizado. É essa a concepção que eles tinham, né? Ou seja, todo aluno é igual, todo professor é igual e o que tem que passar é isso para o aluno. Aí depois nós vamos vivendo em outras fases do tempo e chegamos na escola novista. A concepção da metodologia do ensino vinda através da escola novista, né, tem muita influência de Kant, de várias pessoas filósofos e pessoas que atravessaram ali a fase do iluminismo. Então, ela vem com essa concepção das individualidades, de reconhecer que o ser, né, ele é individual, ele precisa ser tratado individualmente. Então, ela começa a trazer a importância das atividades do aluno, a necessidade de reordenar, né, adequar os conteúdos, considerando as características específicas de cada ser ou de cada aluno, considerando o aluno como um ser pensante, já não considerado como um ser somente uma esponja, né, que vai absorver, mas é uma pessoa que vai ali ter criticidade também em falar. Eles começam a desenvolver esse pensamento, certo? Então, a metodologia do ensino é entendida em síntese como uma estratégia que visa garantir o aprimoramento individual e social de cada ser. Aí a gente passa mais um tempinho e chega o período industrial e a gente vai ver a metodologia do ensino numa concepção tecnicista de educação. Estão lembrados aqui, né? A gente não vai poder falar sobre isso agora, mas estão lembrados aqui do Taylorismo, do Fordismo, ou seja, produção em massa, produção em massa. Então, tudo o que a educação, o método de ensino tecnicista nos ensina é uma produção em massa. Então, eu tenho que produzir algo nesse aluno que seja para hoje. Então, essa educação, essa metodologia de ensino, essa concepção dela, ela significa que eu tenho que já sair com um aluno formado em alguma coisa. Então, começam a existir daí, a partir daí, né, os técnicos em tudo, os técnicos em várias coisas,
coisas, né? E nessa concepção a metodologia é entendida em síntese como uma estratégia de aprimoramento técnico, onde o aluno garanta sair dali com muita eficiência, com eficácia, né? E esse processo de ensino-aprendizagem possa produzir um aluno de nível técnico, já com aquele saber e poder produzir alguma coisa ali que sirva para o mercado de trabalho, ok? Depois, com essa tecnicidade, vem a concepção através da crítica, da escola crítica. Então, surge a concepção da escola crítica, o aluno como ser pensante. Então, começa a se tirar o professor do lugar dele, de o poderoso, né, o professor lá como o detentor do saber, e o aluno apenas como uma esponja, como eu já disse aqui, pronto para assumir e receber tudo. Não. A gente começa a ter noção, né, na modernidade, nos tempos contemporâneos, de um aluno que ele é crítico. Ele tem uma visão crítica e ele pode construir mais e mais esse saber, essa visão crítica. A gente vai ver que essa metodologia ela é entendida em síntese como uma estratégia que visa garantir o processo de reflexão, o processo de realidade vivida por cada um. Eles trazem as realidades de fora, os alunos, né, e passa a ser percebido diante do conceito do ensino, em sala de aula, né, as vivências do aluno, a consciência da realidade que ele tem, certo? Da realidade que ele vem. Traz ao aluno uma reflexão crítica. O professor ele começa a ser um norteador para uma reflexão crítica deste aluno, certo? E por fim, né, eu queria falar um pouquinho sobre a nossa concepção mais querida, a que eu adoto e creio que a maioria dos professores, né, que são de direita e que são conservadores, mais progressistas, que a gente pensa no futuro, a gente adota, que é a concepção histórico-dialética da educação. Essa concepção histórico-dialética, certo? Ela, vamos dizer assim, ela faz uma condensação de todos esses outros métodos que aqui eu falei para vocês, tá bom? E ela traz o ser, ela nos mostra, enquanto professores, que o aluno é um ser completo, é um ser pensante, é um ser capaz de pensar também por si próprio. Não somos só nós que vamos passar algo para ele. É quando a escola começa a ter aquela visão de ensino-aprendizagem, de correspondência. Eu ensino, eu aprendo, eu ensino. Então, o professor ele passa a ser um orientador, né, um formador também de opiniões, nunca vai deixar de ser, o professor é um formador de opiniões, mas ele entende a pessoa, na perspectiva histórico-dialética, como sendo um conjunto de diretrizes. A gente vê o ser completo, sociopolítico, epistemologicamente, psicopedagogicamente. Então a gente vai ter todos esses processos, né, como um conjunto, diretrizes, princípios e passos, procedimentos orgânicos e sequenciais que vão servir para orientar esse processo de aprendizagem. Então, na concepção da metodologia histórico-dialética, a gente vai ressaltar os métodos de ensino como esquemas universais, né, como esquemas aplicáveis mecânica ou indiferentemente a qualquer prática educativa, em qualquer situação, pois eles mesmos também se plasmam a partir de situações particulares. Ou seja, os métodos de ensino vão ser convenientes à vivência de cada aluno. A gente vai ver o aluno como um ser individual, certo? Por isso que é importante demais você olhar para os seus alunos, fazer um reconhecimento do que você tem em sala de aula, né? Enquanto características, enquanto economicamente falando, que vida, o seu aluno vem de onde, qual a trajetória que esse aluno traz com ele, né? Na concepção histórico-dialética, a gente vai ganhar mais consistência, mais organicidade, a gente vai ver que à medida que ela esteja bem alicerçada, através de reflexões, de pensamentos críticos, de reflexões teóricas, a gente vai poder construir experiências pedagógicas vivas e particulares nas práticas sociais e científicas em geral, visando o aprofundamento do aluno e visando também o reconhecimento do professor enquanto orientador, enquanto eterno aprendiz. E o aluno também vai atingir essa consciência de que mesmo se formando, ali crescendo, ele vai ter também
ser um eterno aprendiz.